Olá! Hoje eu vou falar sobre potências. Não percam! Para começar, vou falar de algumas regras que nós já conhecemos da multiplicação e divisão de potências. A primeira regra é a multiplicação de potências com a mesma base. 2. A base é aqui o número de baixo, os expoentes são estes números de cima. Então, quando nós estamos a multiplicar potências com a mesma base, o que é que nós fazemos? A base mantém-se, fica 2 e somamos os expoentes. 3 mais 4. Isto é igual a 2 elevado a 3 mais 4, que dá 7. Segunda regra, também da multiplicação, mas desta vez quando temos os expoentes iguais e não as bases. 2 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3. Isto são só exemplos. Então, quando temos a multiplicação de potências com bases diferentes e expoentes iguais, o expoente mantém-se e multiplica-se as bases. Dois vezes 4, 8 elevado a 3. Aqui pus parênteses para a gente saber que é isto tudo que está elevado a 3 e não só o 4. Terceira regra, da divisão. Agora da divisão. Quando temos divisão de potências com a mesma base. 2 elevado a 5 a dividir por 2 elevado a 3. Quando temos duas potências com a mesma base, na divisão, a base mantém-se, tal como na multiplicação, mas em vez de somarmos os expoentes, subtraímos 5 menos 3. 2 elevado a 2, 5 menos 3 dá 2. Quarta regra, também da divisão. Quando temos divisão de potências com expoentes iguais. 8 elevado a 3 a dividir por 2 elevado a 3, por exemplo. O expoente mantém-se, tal como na multiplicação, mas as bases, em vez de multiplicarmos, dividimos. 8 a dividir por 2, e vou pôr entre parênteses para sabermos que é tudo. Dá 4 elevado a 3. Por fim, temos a potência de potência, que é quando temos, por exemplo, 2 elevado a 3 elevado a 4. Quando temos uma potência de potência, para resolver a base fica igual a 2 e multiplica-se estes dois expoentes. 3 vezes 4. Fica 2 elevado a 12. Estas são as regras que nós já conhecíamos. Mas e agora se o expoente ou a base não forem números naturais? Porque até aqui são tudo números naturais. Mas e se isso não acontecer? É o que vamos aprender hoje. Então, a primeira coisa que nós temos de saber é que qualquer número elevado a 0 dá 1. Por exemplo, 4 elevado a 0 é igual a 1. Mas qualquer número mesmo. A segunda regra é quando o expoente é negativo. Por exemplo, 2 terços elevado a menos 3. Como é que nós resolvemos isso? Se tivesse só elevado a 3, então fazemos 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Como aqui temos o menos, muda tudo. Como é que nós fazemos? A base passa ao inverso, ou seja, temos 2 sobre 3, passa a 3 sobre 2. E o expoente passa a número positivo, em vez de ser menos 3, fica só 3. E agora já sabemos fazer isto. 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Está feito. Vou dar mais um exemplo.
por exemplo, 3 elevado a menos 2. É exatamente a mesma coisa. A base passa ao inverso. Já sabem que isto aqui é como se tivesse aqui um por baixo. Por isso, se passa ao inverso, fica 1 sobre 3. E este número passa a positivo. Em vez de menos 2, fica 2. E agora então fazemos 1/3 vezes 1/3. 1 vezes 1, 1, 3 vezes 3, 9. E agora se for a base que é negativa? Vamos ver. Vou só aqui apagar. Por exemplo, menos 2 elevado a 2. Isto resolve-se exatamente da mesma maneira se a base fosse positiva. Ou seja, fica menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. E o sinal menos com menos dá mais. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Vou dar outro exemplo. Se em vez de menos 2 elevado a 2 fosse menos 2 elevado a 3, era exatamente a mesma coisa. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Mas agora tenham aqui atenção ao resultado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E o sinal? Será que ia ficar positivo a mesma? Não. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Então ficaria menos. Ficaria negativo. E porquê? Sempre que o expoente é par, então no final o resultado vai ser positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Não se esqueçam disso. E porquê que isso é importante? Imagina que tenho menos 1 elevado a 27. Vocês já sabem que menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que isso vai dar 1. Mas será que vai dar menos 1 ou mais 1? Aqui é que isto nos ajuda. O 27 é ímpar, então vai dar menos 1. Mas se fosse menos 1 elevado a 28, aí já dava mais 1. Por isso é que não se podem esquecer. Se o expoente for ímpar, então fica menos. Se o expoente for par, então fica mais. E é isto por hoje. Obrigado por terem assistido. Se tiverem dúvidas, comentem. Subscrevam o canal se querem estar a par das novidades. E até a próxima. E agora não tenho aqui apagador.